pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade nesse objetivo, hoje nós vamos falar sobre automedicação e metabolismo. Como que esses dois assuntos podem repercutir na saúde e na qualidade de vida das pessoas? Quem vai responder essa e outras perguntas é o nosso convidado de hoje, o médico hepatologista Écio Nascimento. Na verdade, hepatologista, gastroenterologista, tem alguma especialidade? Seja bem-vindo, Écio. Boa noite. Boa noite. Debruçou mesmo na medicina, né? Vamos bater um papão aqui hoje. Gastroenterologia é uma especialidade médica, né? Tem a residência médica, como é a psiquiatria, a cardiologia, por exemplo. A hepatologia é uma área de atuação do gastroenterologista. Não é uma especialidade? Ainda não. Hepatologia? Não. Olha só. Ainda ela não é considerada uma especialidade, ela é uma área de atuação. Então, mas o hepatologista, ele atua especificamente em doenças ligadas ao fígado? Exato. Tudo que relaciona a fígado. Então, você faz um treinamento num serviço e tem que obter o título de especialista pela sociedade, né? Que é bastante restrito. Ô Écio, você trabalha na UEM já faz um tempo e a hepatologia teve uma origem, né, na própria universidade, Sim. né? Você trabalhava com hepatologia, mecanismo de animal, né? Metabolismo hepático, é isso, exato, né? exato. E daí isso que te inspirou a trabalhar na hepatologia com os humanos, foi isso? Foi isso. Estou na UEM há 30 anos. Há 30 anos. 30 anos. E os cursos de mestrado que eu fiz lá, na área de bioquímica, de metabolismo hepático, a gente trabalhava com fígados de animais, ratos, né? Ratos Wistar, ratos de 250 gramas, mais ou menos. Que a gente fazia inúmeros experimentos, né? Dentro do código de ética animal, tudo certinho. Passou pelos comitês da UEM, tudo, né? E a gente trabalhava com metabolismo de todo tipo. Metabolismo, quando a gente fala em metabolismo, é carboidrato, proteína e gordura, né? Metabolismo, transporte, ação hormonal, vários tipos de pesquisas foram feitas lá. Isso me inspirou a fazer o curso, realmente. E aí dentro da medicina, naturalmente, a gente seguiu para a área de cuidados de fígado, que é a hepatologia. Para se fazer a hepatologia, você tem etapas antes de ser cumprida, né? Depois que você se formou médico, você tem que cursar a residência em clínica médica, depois em gastroenterologia e depois fazer a hepatologia. Clínica médica é uma especialidade? Clínica médica é uma especialidade. Ah, é? Então eu pensava que fez a residência. Médico, então já era clínico. Não, se não formou, é você é médico. Não é clínico, então? Não, você é médico. Para falar que você é clínico geral, você tem que fazer a residência médica em clínica médica. Mas sempre foi assim ou é recente? Sempre foi. É que a linguagem popular clínico. acaba no... Clínico geral. Você é clínico, né? Generalizando. Generaliza. Uhum. Antigamente, os médicos não tinham residência, né? E eles trabalhavam tanto quanto clínico quanto como cirurgião, né? Era muito comum, como obstetra, né? Eu, quando era criança, eu lembro que os médicos da minha cidade tratavam do infarto, tratavam de pneumonia, tratavam de um abdômen agudo, tipo uma apendicite ou uma facada na barriga, e também fazia parto. Então os médicos faziam tudo, sem residência. É lógico que com o tempo isso foi mudando e hoje em dia as áreas são bastante diversificadas, né? Advento das especialidades, Sim. né? Uma pergunta que pode até parecer meio óbvia, meio infantil, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, o ser humano não é um segmento isolado, é um todo. Né? E às vezes você tem uma doença ou tem uma manifestação, uma dor que é reflexo de um problema emocional, por exemplo. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o médico, usar o termo generalista, naquela época que tratava tudo, né? Em comparação com os médicos de hoje, os especialistas, né? Claro que ele detém um maior conhecimento naquela área, mas vendo o ser humano de um modo geral, qual que é a sua opinião? Você pensa que o médico daquela época, o ser humano como um todo, ele detinha mais conhecimento e, consequentemente, ele conseguia ver o ser humano de uma forma geral também? Eu penso assim, aquela época eu não era médico, é difícil a gente opinar, né? Você é bioquímico também, né? Também. É difícil opinar quem viveu aquela situação.
que eu posso dizer é hoje. Hoje é impossível alguém se formar e fazer o que os médicos daquela época faziam. Por quê? Porque o grau de conhecimento, o grau de informação que você tem e o grau de resultados e da própria questionamento da população em geral, do usuário, que é o paciente, ele exige que você caminhe por um lado, por uma especialidade. Né? Então, eu, como gastroenterologista e patologista, é muito difícil eu emitir opiniões sobre uma conduta da dermatologia, por exemplo. Neurologia. Da neurologia. Né? Porque as coisas ficaram muito específicas. Uhum. Então, hoje, o grau de conhecimento, o grau de volume que você tem para estudar de determinada doença, hoje é muito maior do que se fazia na década de 70, 80, por exemplo. Então, naquela época, era permitido ao médico fazer isso. Não se tinha internet, né? Você tinha que consultar livro. Artigo científico quase você não tinha acesso nenhum. Hoje em dia, tá tudo aqui no celular, cara. Acesso de informação e acesso. Você tem acesso fácil, né? Só que o volume é muito grande. Então, você não tem como abraçar tudo, né? Então, são épocas diferentes, né? Uhum. Écio, mas, de certa forma, o conhecimento, agora estou falando do ser humano de uma forma geral, não está ficando muito raso pelo esse excesso de informação, pelo excesso de informação e pelo acesso. Então, o acesso muito fácil. Sim. Eu acho, assim, que o conhecimento sempre é bom, né? Sempre é vasto. Você dominar várias áreas. Mas é muito difícil dominar tudo. Por isso que você tem um especialista. Ele não domina uma outra área. O que é dito, né, inclusive em outras profissões, é que com o advento da informação para todos, o advento da internet, né, fez um pouco que você tivesse um desapego a trabalhar mais a condição humana, do afeto, do carinho, de ouvir, que era o que o médico antigo fazia, né? Muitas vezes o médico antigo ia na casa do paciente, tomava um café. Quando que acontece isso hoje em dia? Muito raramente. Né? Você é um estranho para o paciente é um estranho para você, a maior parte das vezes. Mas naquela época não era assim, porque os médicos atuavam em cidades pequenas, na grande maioria deles, conhecia os pacientes, ele viveu naquela cidade, ficava lá 20, 30, 40 anos no mesmo lugar. Então, ele tinha esse contato mais íntimo. Então aí a relação humana era mais, podemos dizer, mais próxima, mais estreita. Hoje em dia isso é quase que impossível acontecer, né? Então ele é muito focado no resultado, no conhecimento e deixou de lado essa interatividade humana. Mas isso aconteceu, eu acho que com todas as profissões. Não foi só com a medicina. O advogado é assim também, o engenheiro, até o político. Com certeza, até o político. Que depois do seu voto ele some. Na cidade pequena você ia atrás dele, né? É porque eu vejo assim, com relação são dois lados aí, o excesso de informação, né? Primeiro que muitas pessoas adotam o Google, essas pesquisas como uma verdade absoluta. Antigamente as pessoas costumavam confrontar e pesquisar várias fontes. Hoje, como o acesso é muito fácil, muito rápido, as pessoas não querem ter trabalho, ele pesquisa. Por exemplo, o cara, ao invés de buscar o médico, ele vai lá, pesquisa, toma um remédio, até vamos entrar nesse assunto, automedicação, ele faz ali uma suposta pesquisa, uma consulta com o Google e já tem a prescrição de um medicamento sem ter o respaldo de um médico, né? Então, quer dizer, existe um risco também, não só para a questão da informação, do conhecimento, mas para a própria saúde da pessoa, né? Eu penso assim, a informação, ela é sempre bem-vinda. Então, assim, nada de impedir que o usuário use a informação a seu favor. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, eu consultei no Google, ótimo, excelente, eu acho bom que ele tenha algum argumento. Mas o problema é o cuidado de você obter a informação, né? Porque, por exemplo, qualquer Google com inteligência artificial, se você coloca lá assim, qual o melhor tratamento para a pneumonia de um paciente adulto? Ele vai te falar o antibiótico que é usado, a dose que é realizada, ele te dá todinho o tratamento. Então por que eu preciso de médico se tem o tratamento? Aqui. Bom, você precisa do médico para saber se você tem pneumonia mesmo, né? Quem falou que você tem pneumonia? Né? Então, não é tão simples assim.
né? Então, a informação está lá, mas ainda você precisa ter essa, essa área que só o médico atua, que é a área do diagnóstico, né? E uma vez o diagnóstico, o tratamento. Então, as pessoas vão muito atrás do tratamento, mas o diagnóstico fica mais difícil. E o diagnóstico é a coisa mais difícil da medicina. O que é mais difícil na medicina? O diagnóstico, o tratamento. Uma vez que você tem o diagnóstico, o tratamento ele que vai já, conduzir, né? O diagnóstico ele vai dar uma linha, né? Exatamente, já vai te dar a linha. Ué, pegando uma carona aí com a sua fala aí, a questão de diagnóstico, pesquisa, automedicação. Eu sei que vocês médicos chamam muito atenção, preconizam muito o cuidado acerca da automedicação, né? Mas assim, de uma forma genérica, se fala em perigos da automedicação, né? Eu queria que você falasse mais precisamente sobre essa questão, porque às vezes, por exemplo, o cara tá com uma dorzinha de cabeça, vai lá tomar um analgésico e coloca de uma forma muito simplista como o analgésico sendo um medicamento inofensivo, né? Eu queria que você falasse exatamente qual é a tua opinião. Esse é um tema amplo até para discutir. Por exemplo, um sujeito trabalhou o dia todo, acordou muito cedo, se alimentou mal e chega no final da tarde ele tem uma certa dor de cabeça. Ele pode tomar um analgésico comum, tipo uma dipirona, uma novalgina, um paracetamol, antes de ir no hospital? É lógico que ele pode. Então ele está se automedicando? Sim, ele está. É errado? Não, não é errado ele fazer isso, num primeiro momento. Porque você imaginou se a qualquer desavença você procurasse um serviço médico? Os hospitais não dariam conta, né? Então, ele pode. De repente, isso aí vai resolver o problema dele. Ele descansou, tomou um banho, jantou, dormiu. No outro dia ele tá ótimo. E era, às vezes, só um estresse do dia a dia. Onde entra o problema? O problema é persistente. E ele continua se automedicando. Ele toma um comprimido, melhorou 10%, ele toma mais outro em seguida, né? E assim vai. Essa persistência da queixa dele e ele persistindo em usar o medicamento, se automedicando, aí sim, ele pode atrasar o diagnóstico da doença dele. Então, quando a doença é recorrente, aí se recomenda procurar um auxílio médico. Esse mesmo paciente pode encontrar um vizinho ou alguém e ele falar: eu também tive essa dor aí que você está tendo. Eu tomei esse remédio aqui, ó, e resolveu. Aí ele vai lá e compra aquele remédio e toma. Então, é uma reação em cascata, né? Você vai acumulando conhecimentos aqui ou aqui e acolá e vai se automedicando. Este é o grande problema da automedicação. Existe uma outra automedicação também, viu, Alderi? Muito pouco se fala sobre ela. Com o advento das multiespecialidade médica, muitas vezes o paciente roda em vários médicos. Então ele vai num gastro, ele vai num neurologista, ele vai num cardiologista, ele vai num psiquiatra, ele vai num nefrologista, pneumologista. Então, às vezes, ele roda 4, 5, 6 médicos. E, em muitos casos, o paciente não... No meu ponto de vista, há 2 erros aí. O paciente não comunica ao médico, que segue com determinado médico e toma tal remédio, e o médico, por sua vez, também não pergunta para o paciente o que ele tem quais são as doenças dele todas. Ele só foca naquela especialidade e não pergunta qual medicamento ele está usando. E às vezes ele coloca mais um medicamento que às vezes pode ser muito similar àquele que ele já está tomando, ou ele vai interagir com esses medicamentos que ele já usa e dar efeitos colaterais assim bastante significativos, né? Tanto do ponto de vista da função renal, hematológica, hepática, até cardíaca. Então, assim, não é fácil, né, você lidar com essas situações todas. Então, assim, muitas vezes o paciente chega até nós com queixa de alteração de exame laboratorial relacionado a fígado e você vai ver, nós chamamos de polifarmácia, né? Então, às vezes, ele está usando 10 medicamentos com princípios ativos diferentes. Então, é lógico que ele vai ter algum grau de intoxicação, né? Podemos dizer assim. E muitas das vezes não é uma automedicação, né? O próprio foi imposto para ele. O médico prescreveu. Exatamente.
A condição dele exigia sim, aquela mas quantidade de medicamentos. só que, né, às vezes você poderia, sabendo tudo que ele toma, Uhum. você poderia otimizar melhor isso, né? E muitas das vezes isso não acontece. Uhum. Então, às vezes, um pronto-socorro, um plantão corrido, ou um consultório médico, às vezes que o médico e o paciente tem um espaço muito curto para ser atendido, isso pode acontecer. Tá, então, além do atraso no diagnóstico, uma pessoa que toma medicamentos de uma forma recorrente, se automedicando, então existem outras consequências. Por exemplo, isso que você citou, tomou um antipirona para dor de cabeça, uma Neosaldina e tal. Não há Mas problema nenhum em tomar. tá, mas Só se que torna recorrente essa prática. isso, aí sim, aí ele pode, aí se ele automedicar por muito tempo, ele pode retardar o diagnóstico de alguma complicação. Tá, retardar. É uma situação, mas não pode ter outras consequências para o organismo? Por exemplo, não pode afetar, ele tomando de uma forma contínua, sem uma prescrição médica, não pode ter problema de fígado, de pode, Hã? pode. Então é isso que eu quero saber. Pode. A gente tem muito. O grande problema hoje é a venda livre de muito tipo de medicamento. Então, analgésicos comuns são venda livre em muitos países. Paracetamol você compra em qualquer farmácia americana, europeia, aqui no Brasil também, né? A dipirona em alguns países, outros não. Esses antiácidos você encontra de venda livre em todo lugar, né? E anti-inflamatórios. Nós temos muito problema com anti-inflamatórios. Então, para dores em geral, né? Você tem vários exemplos, tipo diclofenaco, tenoxicam, ibuprofeno, alguns piroxicam, vários tipos de anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios são muito bons para tratar um processo inflamatório. Realmente ajudam muito na retirada da dor, combate à inflamação, para qualquer tipo de doença inflamatória. Mas ele tem um custo muito alto, né? Tomando indiscriminadamente, você vai ter lesões em órgãos muito, muito graves. Estômago, ulceroso. Fígado, por causa do metabolismo. E principalmente renal. Dano renal. Renal. Principalmente idosos. Né? Então, hoje em dia, pacientes acima de 65 anos, raramente, em ocasiões muito raras, você prescreve um anti-inflamatório. Né? Porque o risco de uma lesão renal é muito grande. Principalmente se ele já é hipertenso, diabético, que já são condições que já afetam o rim desse paciente. Né? Então, imagina um paciente aí que tenha 70 anos, que é diabético, hipertenso, e ele tem uma dor na perna. Uma dor na perna crônica, pode ser por erro de postura, ou uma torção, uma tendinite, qualquer problema. E ele achou um anti-inflamatório que alguém receitou para ele, um vizinho, ou o próprio balcão da farmácia, e ele se sente bem com aquele remédio. Eu tomo e ele me alivia a dor. E ele toma aquilo meses a fio. Né? Aí quando você vai ver, ele já tem uma condição, às vezes, muito ruim. Então, assim, no hospital universitário, que é um hospital que atende toda essa população, principalmente a população mais carente, mas acontece também por hospitais privados, tá? Isso não é coisa de hospital de carência, não. No hospital privado também acontece. Não é muito difícil você encontrar alguém com uma insuficiência renal, às vezes até no ponto de vista dialítico, precisamos fazer diálise, por uso crônico de anti-inflamatórios. Né? Isso acontece rotineiramente. É muito comum você encontrar no HU, ele é um hospital que converge todos os tipos de hemorragia digestiva da 15ª regional toda, vai para o hospital universitário. E mais da metade dos casos são doenças ulcerosas, pépticas, no estômago ou duodeno. E o grande vilão, a grande maioria das vezes, é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Todos eles, ibuprofeno, diclofenaco, todos esses aí conhecidos, que são de venda livre. Então, é uma automedicação que gera esse tipo de desconforto para o paciente. Écio, né? já que você... Com altos custos, né? Porque diálise não é barato, internação por longo tempo e óbitos, né? Relacionados a úlceras, sangramentos, perfuração de abdômen, tudo por medicamento. Olha só. Então, é uma condição grave. Né? Você citou aí esses medicamentos que se compra indiscriminadamente e sem receita, os antiácidos. Quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, que de certa forma é até meio polêmico esse tema.
A questão dos prazóis. Esomeprazol, pantoprazol. Eu vi um cara falando um negócio esses dias, não sei se não é um médico, ele falou o seguinte, quem inventou essa linha de medicamento tinha que estar na cadeia. Por que ele falou isso? Segundo ele, eu não lembro se é um médico, eu vi um vídeo aí, esses medicamentos estão associados ao câncer por conta, porque o ácido ele tem uma finalidade, né? O excesso é prejudicial, mas o ácido ajuda na digestão, né, no processo digestivo, enfim. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí, esses medicamentos aí? Eles têm ligação ou não com câncer e outras doenças? Porque é usado para combater o excesso de ácido, né? Mas é uma linha que diz que ele pode causar câncer. Tem fundamento? Não tem? Então, informação de Google, né? Às vezes ele buscou informação no Google e o Google oferece a informação que você colocou lá para obter, né? Às vezes tá faltando informação. Então, esse é um comentário, eu posso afirmar, desqualificado. Então, o que acontece? Quem utilizou os prazóis lá no começo, na década de 80, o primeiro foi o omeprazol, né? E com a descoberta da bactéria Helicobacter pylori, que causa úlcera, e associada aos antibióticos, você mudou a história natural de uma doença. Esses pesquisadores australianos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina 40 anos depois. Então, não merece estar na cadeia, né? Então, um comentário infeliz. Onde que está o problema? O problema é você interpretar um dado, uma pesquisa. Então, a maneira como isso é colocado na imprensa gera desinformação e polêmica. Então, o que você tem que fazer? Esclarecer os fatos. Então, esses prazóis, nós temos 5 tipos atualmente no mercado, né? Nós temos o omeprazol, que é o primeiro que lançou lá na década de 80. Cursor. Nós temos o pantoprazol, nós temos o lansoprazol, nós temos o esomeprazol e temos o rabeprazol. Rabeprazol? Então nós temos 5 tipos. O omeprazol, ele foi o primeiro. E ele é um medicamento que tem um metabolismo hepático um pouco diferenciado. Ele exige um pouco mais do fígado, podemos dizer assim. Ele usa rotas metabólicas mais complicadas. Ele interage com o metabolismo de outros medicamentos. O metabolismo é a forma que se processa esse medicamento? Isso, a velocidade. Ele pode retardar a eliminação de um medicamento ou ele pode fazer com que o medicamento seja acelerado. Então, às vezes, um medicamento que era para durar 10 horas, 12 horas, ele pode durar 6 com uso de omeprazol. Tá, e outras vezes, em vez de durar 12, dura 24. Tá. Então, depende do que? Depende da interação, de onde que é metabolizado. Cada droga é uma interação. Rim. Não. No fígado. No fígado. Todos são metabolizados no fígado? 99%. Então, o omeprazol foi o primeiro que apareceu no mercado. E então, os outros foram aparecer só 30 anos depois, quase, praticamente, né? 20 anos depois, desculpe. Então, deu prazo e tempo para se pesquisar muito sobre o omeprazol. Ele foi a droga muito pesquisada. Então, tem alguns estudos populacionais, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm muitas cidadezinhas pequenas, tipo uma cidade aqui de 5, 10 mil habitantes, e eles fazem muito histórico dessas populações. E eles fizeram um levantamento sobre o omeprazol. Então, eles separaram lá nos pacientes aqueles que usaram omeprazol e os que não usaram omeprazol. E esses pacientes foram entrevistados, foram seguidos durante 20, 30, 40 anos. E o que eles viram no grupo que tinha consumo de omeprazol? Esses pacientes tinham demência mais precoce, esses pacientes tinham mais fratura de colo de fêmur, esses pacientes tinham mais evidências de câncer gástrico, principalmente. E isso, na análise estatística,
deu lá uma análise estatística que foi significativa em alguns pontos. Então, veio a celeuma de omeprazol da câncer. Né? Na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é o uso indiscriminado, mas isso pode ser qualquer droga, né? Então, quando que você vai usar um omeprazol? Ah, então eu tenho medo, não vou usar o omeprazol, vou usar os outros 4 que eu falei para você. Tem muita diferença no mecanismo de ação e na efetividade? Não, não tem. Raramente um é superior ao outro. Praticamente não existe. As pesquisas mostram muito pouca superioridade de um sobre o outro. O que existe é biodisponibilidade, o que existe é pureza da droga, né? E principalmente no Brasil, onde você não pode confiar em quase nada em relação à pureza de droga, né? Então, quando você fala, eu tenho uma azia, uma gastrite, eu vou me automedicar, eu vou lá na farmácia comprar um omeprazol e vou tomar e vou ficar bem. Então, qual é o grande problema? É o mesmo relato do dipirona para dor de cabeça. É a recorrência do problema. Então, eu senti um mal, uma pirose, uma queimação. Hoje, um dia, eu posso tomar um antiácido lá? Eu posso comprar na farmácia lá um hidróxido de alumínio, tomar, ou um omeprazol, tomar e ver se eu tenho alívio? Lógico que você pode. Você vai tomar um dia, 2 dias, uma semana. Agora, vem cá. Isso é persistente. Ó, eu paro de tomar, volta. Passou 10 dias, volta tudo de novo. Eu tô com dificuldade de engolir. Então, Tem que investigar. tem que investigar. Então, você precisa ir no médico, fazer exame. Na grande maioria das vezes, era só realmente uma doença de refluxo. Mas um câncer de esôfago pode mimetizar o mesmo sintoma. Ele sentiu uma certa dificuldade em engolir, ele vai sentir bastante pirose, desconforto torácico. Imagina se esse paciente fica usando esse omeprazol meses a fio, porque ele se sente melhor. Ele vai se sentir melhor até um tempo em que ele não consegue mais engolir, né? E aí o câncer fechou o esôfago dele. Então, esse é o grande problema. É você usar um medicamento indiscriminadamente, persistentemente, aí ele é maléfico, né? Então aí precisa do médico. Aí é que entra o médico, em fazer o diagnóstico, ver qual é o problema que tem o paciente, e aí sim medicar ele de maneira correta. Tá, então essa associação é equivocada. O medicamento ao câncer. Sim, se o medicamento desse câncer, já teria sido retirado no mundo inteiro. Isso não aconteceu, né? Claro. Ele é usado no mundo todo. Agora, o contrário é verdadeiro, né? O excesso de ácido no organismo, se ele não for amenizado, se ele não for controlado, ele pode, a longo prazo, claro que são etapas, né? Mas ele pode contribuir para o surgimento do câncer de esôfago, por exemplo? Não, o câncer de esôfago não é devido ao uso de antiácido. Não? Né? Não, digo o excesso de ácido. O câncer de esôfago, ele é decorrente de vários processos. Tabagismo, alcoolismo, né? São fatores que são indutores, né? Uhum. E genética, né? Do paciente tem que ter também a predisposição para ter a lesão. O estímulo ácido constante, né? Então ele contribui. Provocando o refluxo e a esofagite, ele é descrito como um fator que pode desencadear o câncer de esôfago. Isoladamente também. ou conjuntamente com outros fatores? Não, pode ser isoladamente. Isoladamente? Pode também. Então é certo, tem que cuidar desse excesso de ácido. Sim. Não pode Se deixar. o paciente tem sofrimento com isso, ele tem indicação. Uhum. Voltando um pouquinho sobre metabolismo, você fez um comentário aí, né? Na verdade, o organismo ele tem capacidade de metabolizar o que é ingerido, alimento, medicamentos. Assim, né? Eu digo para os pacientes assim, você não precisa tomar um suco detox, né? Para detoxificar o seu organismo. E nem fazer uma terapia anti-intoxicante. Na verdade, nós já temos esse órgão que faz isso pra gente 24 horas por dia. Chama-se fígado. É o fígado que faz. O processo metabólico está ligado diretamente ao fígado. Sim, ele que é o agente desintoxicante. Então, se não fosse o fígado, você tomaria um medicamento, uma dipirona, por exemplo, e ela ficaria circulando no seu sangue a sua vida inteira.
se ela não fosse mexida, transformada. Quando isso entra no fígado, ele vê aquilo como algo estranho. Isso não pertence a mim, ao meu corpo. Então ele vai dar um jeito de transformar aquela molécula em algo que possa ser eliminado do organismo. Então, ou você vai eliminar ela pela bile, vai sair nas fezes, ou você vai eliminar ela pela urina. Aí o rim faz esse processo. Então, por isso que você tem que tomar cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Porque é o fígado que está metabolizando e jogando fora esse medicamento. Porque ele é estranho a você. Interessante isso, Claro, né? com Senão ele certeza. ficaria circulando. Ó, eu tenho uma pneumonia aqui, eu vou te dar esse comprimido, ele vai circular em você até essa bactéria morrer. E o fígado não vai mexer nesse comprimido. Você tomaria só um. Por que você tem que tomar medicações todos os dias? O hipertenso, o diabético, né? O epilético. Por que tem que ser todo dia, de 12 em 12 horas? Porque o fígado metaboliza e joga fora. Porque é algo estranho para você. Existe como mensurar se o metabolismo de uma pessoa está funcionando adequadamente? Porque a gente ouve corriqueiramente pessoas falarem assim, o meu metabolismo está muito lento, ele está engordando e associando a obesidade, a ganho de peso. Qual que é a relação que existe? Não. A questão do metabolismo, o metabolismo, assim, dividido bem assim para a população entender, o metabolismo ele tem 2 tipos. Você tem o anabolismo e o catabolismo. Então, o que é o anabolismo? Eu vou fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa eu vou construir uma proteína, eu vou construir uma gordura, eu vou construir um carboidrato, por exemplo. Então, a criança que está em fase de crescimento, ela está na fase de anabolismo constante. Ela está incorporando massa muscular, incorporando massa óssea, ela está crescendo o seu cérebro, então ela está ganhando gordura no cérebro, né? Porque o cérebro é praticamente gordura. Então ela está num anabolismo. Quando você fica doente e você perde 5 quilos, 10 quilos, você fez o contrário, você fez o catabolismo. Você destruiu aquilo que você tinha guardado em você. Gordura, proteína principalmente. A gente guarda carboidrato por 24 horas, que é o glicogênio do fígado. Passou 24 horas, não tenho mais, mas eu tenho gordura e proteína. Eu posso viver semanas consumindo isso aí. Então, você entra na fase do catabolismo. Todos nós temos isso funcionando perfeitamente, tanto o anabolismo quanto o catabolismo. O grande problema é quanto que eu gasto por dia e o quanto que eu preciso ingerir. Então, a maioria da população que começa a ganhar peso, a grande maioria desses pacientes está lá porque há um erro na conta. Ele precisa só de 1.500 calorias e ele come 2.000. Então, é lógico que ele vai guardar. Então, ele faz um anabolismo. Então, o fígado transforma esse excesso de alimento, principalmente carboidrato e proteína, em gordura. E você vai ganhar peso. Isso é anabolismo. É um metabolismo em direção à guarda. Entendeu? Bom, então, onde que está o erro? Não, todos nós somos iguais. Todos nós fazemos isso. Todo animal mamífero faz isso. Né? Réptil faz isso. Aves fazem isso. Isso é normal para o ser vivo. Agora, existem alguns pacientes, animais também, mas paciente que é o nosso caso, que nascem com erros do metabolismo. Eles têm rotas metabólicas alteradas por deleção gênica ou incapacidade genética mesmo de fazer aquela rota metabólica. Porque cada rota metabólica é composta por uma enzima. E cada enzima é uma proteína. E cada proteína foi decodificada pelo seu DNA. Então, se tiver qualquer alteração no seu DNA, você vai ter uma rota metabólica diferente. Para resumir, eu vou dar um exemplo muito simples. Você já ouviu falar de orientais, principalmente japoneses, que tomam um copo de cerveja e fica vermelho? Rapidinho. Já ouviu falar? Sim. Então, isso é um erro do metabolismo. Né? Ele nasce com uma deficiência de uma enzima que está na mitocôndria, lá do fígado,
de uma organela intracelular, onde falta uma enzima, ou ela está em muito pouca atividade. Então ele não consegue metabolizar esse álcool, como eu e você, por exemplo, metabolizaria. Então ele precisa de muito mais tempo para poder metabolizar. Isso é um erro do metabolismo dele. Mas por que você citou japonês? Porque é inerente a essa Geralmente raça? está ligado à raça oriental, Entendi. né? Onde você tem mais exemplos, né? Entendi. Então esse é um metabolismo alterado, né? É um exemplo, Certo. assim. Agora, você pode ter também exemplos de erro de detoxificação de drogas. Né? Por exemplo, tem pacientes que têm determinada rota metabólica para algum paciente. Então, por exemplo, nós temos pacientes que precisam tomar alguns imunossupressores, e esse imunossupressor ele entra no seu organismo para tipo doença de Crohn, retocolite, anemia hemolítica, lúpus, né? Doença reumatológica. Autoimune. Isso. E esse medicamento ele tem que ser transformado numa forma ativa do remédio. Porque ele é um pró-fármaco. Ele não é um medicamento já pronto para agir. Então ele tem que passar pelo fígado, ou às vezes no próprio sangue, sofrer uma transformação e aí ele libera o medicamento. E tem algumas pessoas que não têm essa etapa. Então o medicamento fica sempre na sua forma de pró-fármaco. E vai fazer com que ele tenha os efeitos colaterais. Isso é um erro do metabolismo. Né? Então a gente tem assim Com certeza. inúmeros exemplos aí dentro da medicina. E né? por falar em erro, eu cometi um erro hoje, porque na verdade eu deveria ter colocado um tema só, né, pra gente conversar. Coloquei automedicação e metabolismo. Agora que eu ia começar a te perguntar sobre metabolismo, só que já acabou. Então, vamos deixar esse tema para depois, para não quase nada, né? Aliás, quando o entrevistado ele tem conteúdo, vai embora e você fica, né? Mas fica para uma próxima, Véspera. Mas já acabou? Já acabou, rapaz. Você fala muito, né, Chiquinho? O homem conversa, né? Pelo amor de Deus, quase 45 minutos. Tá bom, Edson, mas ó, muito obrigado, foi muito bom esse bate-papo. E nós estamos à disposição para vamos voltar aí com mais fazer frequência. mais uma rodada Tá? de conversa. Com certeza. Tá bom? Um grande abraço, boa noite para você, até a próxima. Boa noite a todos. Pessoal, o Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta-feira. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço, até a semana que vem.